palavra, era mórbido. A ideia de você se aventurar no mundo Pokémon com uma criatura amaldiçoada que, literalmente, depois eu entendi, matava os Pokémons e treinadores, ia apagando eles da existência, sabe? Cara, isso era perturbador. Você se sentia realmente uma espécie de um assassino, sei lá. Mas aparentemente aquela era realmente a mecânica principal do jogo, né? Permitir que você usasse um Pokémon, que não era bem um Pokémon, normalmente não capturável, para derrotar facilmente todos os outros no seu caminho. E derrotar no sentido bem. Eu tô com frio! Eu tô com frio! Obscuro no sentido da palavra, porque a gente matava as pessoas e os Pokémons, algo que era impossível em Pokémon, né, na franquia original. E assim, era uma mecânica estranha e meio sombria demais, mas que deixava o jogo extremamente fácil e até de certa forma interessante, porque era diferente dos demais. Mas ainda assim era perturbador, doía o seu coração, sabe? Aquelas lápides me passavam uma sensação estranha, mas como não tinha nada mais de tão estranho no jogo, além do próprio Ghost, eu resolvi utilizá-lo até o fim, acreditando que essa era uma mecânica do próprio jogo, que era o que tornava ele diferente, né? E a verdade é que zerar um jogo de Pokémon nunca tinha sido tão fácil. Ninguém era páreo pro Ghost. Ninguém, seja Pokémon ou ser humano. Eu preciso confessar que eu tava até satisfeito com aquele jogo. Podia não ser o remake que eu tinha imaginado, uma ROM modificada, tão Tô com complexa assim, mas ao menos não se tratava frio! de um jogo verdadeiramente amaldiçoado, o que, convenhamos, é sempre motivo de comemoração para mim, né? Mas enfim, em algum momento após eu derrotar a Elite Four e ver a tela de vitória e os créditos finais, eu acabei pegando no sono, já era tarde da noite, né? E eu ainda queria testar os outros cartuchos que eu comprei, mas estava cansado demais depois de um dia inteiro de compra e ainda joguei o jogo. Enfim, e eu lembro que nessa noite eu sonhei. Ou pelo menos eu acho que eu sonhei, porque foi real demais. Nesse sonho, eu tava dentro do universo Pokémon. A impressão que eu tinha era que eu havia sido teletransportado até lá, já que de alguma forma eu estava ciente de que eu não era daquele lugar, que eu não pertencia àquele mundo. Minha visão estava meio embaçada, mas aos poucos eu notei que eu estava em Lavender Town, encarando uma das várias lápides que existiam naquele lugar. Minhas costas doíam e eu me sentia realmente cansado. E quando eu olhei para as minhas próprias mãos, notei que elas estavam enrugadas e envelhecidas. E eu me desesperei. Quantos anos tinham se passado? Era real? Eu realmente dormi todo esse tempo? Eu podia sentir o gosto das coisas, o ar tocando minha pele. E eu lembro de ter apalpado os meus bolsos em busca de alguma Pokébola. Mas não tinha nenhuma Pokébola. Nem mesmo Ghost, que não podia ser removido da equipe, vocês lembram? Ele não tava mais comigo. E eu fiquei me perguntando, cara, será que eu tô mesmo dentro de Pokémon Black? Será que era um sonho só porque eu tinha jogado o dia inteiro? Ou o que estava acontecendo? Era real demais, eu estava consciente demais para ser um sonho. Então eu resolvi sair dali, ir embora de Lavender Town e comecei a caminhar lentamente pelas rotas ao redor da cidade. Mas não importava para onde eu olhava, não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha Pokémon, não tinha treinador. O mundo estava completamente vazio, apenas com lápides, lápides para todos os lados, para todo lugar que eu olhava e mais nada. E eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir o responsável por aquilo. Teria sido eu realmente o culpado de tudo aquilo ter acontecido, de ter feito aquilo com aquelas pessoas, de ter feito aquilo com aquele mundo? Quem era eu? E de alguma forma, por algum motivo, a música de Lavender Town parecia tocar bem baixinho no fundo da minha mente. Um som suave e perturbador, ameaçador, que me incomodava. Mas que não parecia vir de nenhum lugar senão do meu próprio cérebro, do meu próprio ouvido. Como eu não do meu próprio cérebro, do meu próprio ouvido.
Como eu não encontrei ninguém e aquele sonho parecia não ter fim, eu comecei a explorar outros lugares que não fossem a cidade. E foi então que eu cheguei na caverna dos Diglets. Normalmente esse lugar estaria bloqueado por arbustos e você precisaria do golpe Cut para passar, né? Mas, dessa vez, o caminho estava livre. E eu entrei. Ali dentro estava escuro, completamente escuro. Se eu ainda estivesse jogando e vendo o lugar através da tela do Game Boy, com certeza ali a tela estaria toda escura. E normalmente isso é algo até fácil de se contornar nos jogos. Mas ali, estar ali no meio daquela escuridão toda era assustador. Eu sentia um arrepio, eu sentia medo. Foi então que eu ouvi um ruído. O som de um Pokémon. Fora a música de Lavender Town na minha própria cabeça, eu não tinha ouvido nada naquele mundo além dos sons dos meus próprios passos. Foi então que eu vi um pequeno Caterpie se aproximando. E quando eu vi, eu nem me contive. Eu sorri. Afinal, era um Pokémon inofensível, amigável, que eu gostava, inclusive. Mas no instante seguinte, não era mais um Caterpie, e sim um Weedle. E depois um Pidgey, e depois um Rattata, e depois um Blastoise. À medida que o Pokémon ia mudando de forma na minha frente, cada vez mais rápido, eu entendi que todos aqueles Pokémons eram aqueles que eu tinha utilizado o Curse. E aquilo estava me assustando muito. Então eu dei um passo para trás, pronto para sair correndo daquela caverna o quanto antes. Mas eu percebi que esbarrei em alguém. Temendo o pior, eu me virei e o meu grito ficou entalado na minha garganta. Eu vi um treinador, uma dessas crianças que você enfrenta logo no início do jogo, sabe? Mas logo ele se transformou em outro, um colecionador de insetos, e depois em outro treinador, e outro treinador. E eu entendi que eram os treinadores que eu tinha usado o Curse, incluindo até os líderes de ginásio e o meu próprio rival. Cara, eu tentei me afastar daquilo, mas tudo que eu consegui foi me encurralar com as costas em uma parede. Eu estava sendo obrigado a rever cada um dos treinadores e Pokémons que eu amaldiçoei com o meu Ghost. E por fim, o Ghost, ele apareceu na minha frente. Assim que a lista dos mortos terminou, treinadores e Pokémons desapareceram na escuridão. Sobrou apenas a imagem do próprio Ghost me encarando. Ele sempre foi tão grande assim, tão assustador assim. Aquela coisa devia ter o tamanho de um, sei lá, de um ônibus. E a minha cabeça, eu senti uma fisgada na minha cabeça quando o fantasma emitiu um som. Eram como palavras ditas em um idioma que eu não conhecia. Ele falou de uma forma maligna, sussurrada, mas de alguma forma eu entendi. Eu soube o que ele queria dizer. Ghost quer batalhar. Eu não tinha nenhum Pokémon comigo, nenhum item, nem nada. E honestamente eu estava assustado demais para fazer qualquer coisa. Eu me sentia demais para fazer qualquer coisa. Eu me sentia frágil. Cara, eu sou um idoso, um treinador aposentado que se arrependia de ter usado os métodos obscuros que eu usei para conseguir sucesso na vida como treinador Pokémon. Era esse o sentimento que eu tinha e era tão real. Eu não conseguia fugir. Eu juro que eu tentei lutar. Eu me debatia, usei todo o resto das minhas forças para tentar golpear aquela entidade, aquela coisa, mas era tudo em vão. E ele se aproximava de mim, pouco a pouco, observando os meus esforços inúteis, aguardando minha energia se esvair. Ele parecia se divertir vendo que eu estava me cansando de lutar. Ele sentia o meu desespero, sentia o meu medo, parecia que aquilo alimentava ele. Os seus olhos, de repente, brilharam. Tudo ao meu redor foi engolido em uma escuridão ainda mais profunda que a de antes. Ela quase me sufocava por dentro. Mesmo a música de Lavender Town que estava na minha mente a todo momento, me incomodando, me destruindo por dentro, parou de tocar na minha cabeça. E aí eu me senti isolado, sufocado, incapaz de respirar, incapaz de gritar. E mesmo se eu gritasse, quem iria me ajudar? Estavam todos mortos. Eu matei todos eles. E agora eu sabia.
Era a minha vez de ser amaldiçoado. Chegou o meu momento. E então eu senti o meu coração parar e a minha vida deixar o meu corpo. E de repente eu acordei. Eu acordei desesperado, com a respiração arfante, todo suado, e já estava amanhecendo quando eu despertei. Eu tinha caído no sono de qualquer jeito na cama, com o Game Boy caído no meu próprio peito. Imediatamente eu afastei o videogame de cima de mim, com medo do Ghost, com as mãos ainda tremendo por conta do sonho. Cara, foi tão real, foi tão palpável, eu podia ainda ouvir a música ecoando nos meus ouvidos. A sensação de morte, a maldição, o arrependimento parecia tão real, tão real. E aí, quando eu tava tentando me acalmar, foi que eu notei. A tela do Game Boy tava apagada e não tinha nenhum cartucho dentro dele. Havia sumido. Os outros jogos que eu comprei ainda estavam ali, mas por mais que eu procurasse, o tal do Pokémon Black não estava em lugar nenhum. Eu levantei e até fui perguntar pra minha tia se ela tinha pegado o jogo ou se alguém tinha entrado no meu quarto enquanto eu dormia, mas ela só balançava a cabeça. Ninguém tinha entrado no meu quarto e ninguém sabia o que tinha acontecido com a fita. Eu fiquei sem entender. Eu tinha sonhado com tudo aquilo, sonhei com a parte de eu ter começado um jogo no Game Boy, mas era estranho porque eu lembrava tão perfeitamente de ter comprado o cartucho na feira e de ter testado esse cartucho e jogado. Era real demais, eu tinha lembrança demais pra ser tudo uma mentira. E aí, no dia seguinte, eu voltei naquela feira, procurando aquela mesma loja que eu tinha comprado o jogo, sabe? O motivo? Olha, nem eu sei ao certo, não sabia nem o que falar pro vendedor, mas eu queria fazer alguma coisa, queria entender o que estava acontecendo. Eu tava achando que eu era um louco, mas mesmo que eu soubesse o que falar pro vendedor, não teria adiantado. Sabe por quê? O lugar não existia. Era só uma área vazia da feira. Não tinha nenhuma loja ali. Eu fiquei completamente confuso. Perguntei para as pessoas e todo mundo dizia que nunca teve nada ali, nenhum vendedor. Ninguém nunca vendeu videogame ou qualquer coisa ali. Era uma área que há muito tempo estava vazia. Eu voltei pro carro, pronto para ir embora. E o que tinha acontecido, né? O jogo era real. Eu sabia disso, eu não tava ficando maluco. Mas qual era o objetivo por trás desse jogo? Será uma reflexão sobre o quão inevitável a morte é? Ou uma piada doente para injetar uma história mórbida em um jogo de criança? Eu não tinha ideia. Tudo que eu sabia é que eu tava completamente perturbado. Só de pensar no jogo, só de lembrar do Ghost, eu tinha calafrios e meu peito começava a doer. Sentia um aperto no peito, sabe? Eu tava já de saída do estacionamento, com a minha cabeça inundada de perguntas, quando algo me chamou a atenção. Eu reparei em uma criança comentando com um parente sobre estar feliz por ter encontrado jogos antigos para vender, bem ali, naquele lugar. E logo eu olhei para as mãos da criança, preocupado, e vi que ela estava segurando um cartucho de Game Boy, todo preto e com a logo do Pokémon. Eu arregalei os meus olhos imediatamente, mas eu não tinha como parar com o carro ali do nada, eu até queria. Então eu dei meia volta, entrei no estacionamento de novo, saí do meu carro desesperado procurando, mas não encontrei a criança em lugar algum. Mas ali eu tive certeza. O cartucho era real. Pokémon Black não só existia, como também já estava nas mãos de mais uma vítima. Eu tinha sido só mais uma das vítimas. E agora minha mente, meu coração nunca mais seria o mesmo. Eu tinha sonhos, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, tinha medo de fazer mal para as pessoas. E depois eu pesquisei na internet e descobri que Pokémon Black é real há muito tempo. Eu não fui a primeira vítima e não vou ser a última vítima. Mas eu tenho um aviso pra vocês. Se algum de vocês esbarrar com esse cartucho por aí, com a fita escura, sombria de Pokémon Black, não joguem. Não vale a pena. Os sonhos, se é que são sonhos, são reais demais. O arrependimento é real demais. A dor é real demais. A dor, o frio, o escuro, o vazio, o Ghost
É real demais. The Legend of Zelda normalmente não é muito conhecido como uma franquia de terror. Mesmo títulos um tanto quanto bizarros